Salmos de número 37, verso de número 5. Eu vou ler apenas um verso. Salmos de número 37, verso de número 5. Um texto bastante conhecido da igreja, mas que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que temos algo da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos sobre 5 condições para termos sucesso em nossa vida espiritual. E esses salmos, esse verso, nos traz essas condições. E diz assim a palavra de Deus, Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu vou repetir mais uma vez: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, ó Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Tua presença está aqui. Tu és real neste lugar, neste ambiente, ó Deus. Eu sinto o teu Espírito. E sei, ó Deus, que estás para falar com o teu povo, Senhor, aos seus corações nesta noite. Usa esse fraco instrumento de barro, ó Deus, para que ele possa explanar a tua santa palavra como tu desejas. Tu escreveste este dia, tu escreveste este horário, tu escreveste, ó Senhor, as vidas que aqui estariam. Tu, Senhor, ajustaste todas as coisas. E eu te louvo, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, queridos. A palavra de Deus, ela não é um mistério, embora muitos façam ela um mistério. A palavra de Deus, ela é uma história, do Gênesis ao Apocalipse, e ela conta a história de um homem que se perdeu e de um Deus que buscou este homem. E quando nós estudamos a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos que Deus esteve sempre interessado em fazer com que o homem cumpra o seu propósito nesta terra. Deus não colocou ninguém aqui debalde. Ninguém está neste mundo por acaso. Todos nós, para cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo para nos dar. E quando paramos para pensar nisso, é algo que nos motiva, logo que acordamos todos os dias, a nos alegrar, porque não estamos à mercê das coisas deste mundo, mas estamos nas mãos de um Deus vivo. Deus tem projetos para cada um de nós. No entanto, o homem, por causa do pecado, ele se afasta dos projetos de Deus e começa a seguir os seus próprios projetos. Começa a fazer a sua própria vontade. Começa a ir para longe de Deus em vez de se aproximar dele. O texto que nós lemos nos fala sobre 5 pontos que são importantíssimos para termos sucesso na nossa vida espiritual. E o primeiro deles é entrega. 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 E como é difícil entregar algo. É muito fácil entregarmos algo que não tem valor. Mas quando é algo valoroso, algo que tem valor para nós, é muito difícil fazermos a entrega. Quantos têm a chave do seu automóvel aqui? Pega a chave do seu automóvel. Você tem a chave do teu carro aí? Você tem? Você imagina agora, pega a chave do teu automóvel, um instante. Vamos lá, pega. Aqui está a chave do carro. Ali está a chave dele. Se eu entrego a chave do meu carro para ele, eu tenho poder sobre o meu carro? Quem é que vai conseguir conduzir o veículo lá? É quem tem a chave.
O veículo vai obedecer quem tem a chave. O documento pode dizer: olha, o carro é seu. O banco que estiver financiado vai dizer: o carro é seu. O governo sabe que o carro é seu. Mas quem vai conduzir o carro é quem tem a chave. Por quê? Porque foi feito então uma entrega. Você passou isto para outro. E essa pessoa então tem poder para fazer o que quiser com aquilo que lhe foi entregue. Quando a palavra de Deus está dizendo entrega, está dizendo que você deve entregar sem nenhuma reserva. Você está se entregando por completo ao Senhor. Paulo disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não estou fazendo mais o que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Isso para muitos nos dias de hoje é uma coisa difícil, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas estão tão egoístas, tão possessivas das coisas que elas não querem entregar. Elas não sabem o valor de entregar. Elas não sabem o valor de se doar para Deus. Elas não entendem o valor que tem quando alguém diz: eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito, mas eu quero fazer do jeito do Senhor. Não importa as consequências. E queridos, quando nós fazemos isso, e aqui existe o ponto que assusta até mesmo a muitos crentes, porque quando nós entregamos realmente a nossa vida para Deus, os teus projetos, todos eles vão ficar destruídos, ou no mínimo em segundo plano. Quando você olha a história de homens de Deus do passado, e homens de Deus que fizeram a história até há pouco tempo atrás, e quando vejo esta semana por um show, Deus levou aquele servo, e eu vejo os gigantes de Deus que estão nesses últimos anos partindo. E estava comentando com minha esposa sobre isso essa semana. Um tempo atrás foi Billy Graham, depois foi Reinhard Bonk, agora Paul Yun-cho. Homens que Deus levantou no século passado e que arrebataram multidões para Cristo. Mas estão partindo. Estão partindo porque Deus tem outro projeto. A igreja do Senhor vai passar sim um avivamento, mas depois a Bíblia nos diz que vai vir também apostasia. E tudo é uma preparação de Deus, mas o que eu quero dizer é que estes homens, se você vai olhar a história deles, não importa se é Billy Graham, não importa se é Reinhard Bonk ou ainda Paul Yun-cho, qualquer um deles missionários também no passado, eles tiveram de fazer uma renúncia. Eles tiveram de se entregar para Deus, e não é fácil muitas vezes você andar com o Senhor, porque você está dependendo do invisível. Aleluia. Meu Deus. Nós não gostamos do invisível, nós gostamos das coisas palpáveis, nós gostamos das coisas visíveis, nós gostamos de tocar, nós gostamos de sentir, nós gostamos de ter certeza. Mas Deus quer que você ande por sobre as águas. Deus. Entregar, aleluia, entregar não é nada fácil. Parece fácil, mas não é nada fácil. Quando você realmente começa a caminhar com o Senhor e começa a ver a história desses homens de Deus e de mulheres de Deus que lutaram pela obra do Senhor, não é nada fácil. E não estou falando apenas de uma situação financeira, estou falando de diversos entraves, de diversas batalhas que tiveram que enfrentar com muitas coisas. Tudo para obedecer a Deus. A vida de servos de Deus não é vida de aventuras, não é vida de turismos, não é vida de férias, é vida de batalha espiritual, de guerra espiritual, de luta espiritual. Mas você não vai conseguir alcançar as vitórias de Deus se você entregar apenas 10%, 20% ou 30% ou ainda 99% da tua vida. Ou você entrega-se para o Senhor, ou você não vai ter a vitória que Deus tem reservado para ti. O segundo ponto desse texto diz: o teu caminho. Primeiro, entrega.
o segundo, o teu caminho. Nós temos uma jornada nesta terra. Todos nós temos uma jornada. Se você parar para pensar e olhar para o tempo que você já passou nesta terra, quantas oportunidades já te surgiram? Quantas coisas você poderia ter feito? Quantos caminhos você poderia ter seguido? Quantas oportunidades, quantas portas já se abriram? Algumas você disse sim, outras você disse não. Mas são caminhos que vão surgindo, portas que vão se abrindo. E a palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos para a morte. E quando olhamos a palavra de Deus e quando entendemos o que o Senhor está querendo dizer aqui a respeito do nosso caminho, Ele está dizendo a respeito da condução da nossa vida, que nós devemos confiar no Senhor, que Ele vai conduzir a nossa vida. Outro dia Deus me mostrou que há crentes que estão se desviando dos caminhos de Deus, entrando em carruagens da morte, cujo destino é o inferno. Estão se desviando da verdade, fugindo da verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis, são tempos trabalhosos. Estamos realmente vivendo dias muito difíceis. Se você não tem os teus olhos ainda abertos, eu rogo a Deus que o Espírito Santo abra os teus olhos, porque estamos vivendo dias extremamente difíceis. Os governos estão em confusão, não sabem direito o que fazer com tanta pandemia, não sabem o que fazer com as ameaças de guerra. É reino que se levanta aqui, é reino que se levanta lá. A natureza está clamando, até tsunamis estão falando que pode acontecer no Brasil. É terremotos aqui, é enchentes por toda parte. Outro dia passou um furacão aqui perto. Isso sem falar das pragas e das doenças e de tantas coisas que estão vindo, e a igreja, de uma forma geral, tem dormido espiritualmente. Há igrejas, queridos, deixe-me dizer uma coisa aqui, há igrejas que espiritualmente falando, elas já estão cheias de camas, para que quando os crentes chegam, eles possam dormir espiritualmente. A palavra de Deus já não é mais pregada como deveria ser pregada, já nem se fala mais sobre condenação ou sobre salvação eterna, já não se fala mais sobre o pecado, só se fala no estado de alegria presente, de satisfação pessoal. E vivemos no meio de heresias. Vivemos no meio de heresias. A Bíblia diz: entrega e depois o teu caminho. O teu caminho. Por que é importante entregarmos o nosso caminho para o Senhor? Sabe, existe uma passagem na palavra de Deus que está lá no Evangelho de João, que nos traz algo muito interessante a respeito do caminho. E é quando Jesus se reúne com os discípulos. Ele está prestes a ser crucificado. É o dia da grande ceia. Mas ele se reúne com os discípulos, e a palavra de Deus nos diz, em João 13, verso 5, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava ensinando humildade a eles, mas também estava ensinando uma outra coisa. Os pés é o que tem contato com o caminho. Quando você está caminhando, a primeira coisa do teu corpo que sente quando você está caminhando é os teus pés. Eles é que sentem o impacto, eles é que sentem a sujeira, eles é que sentem aquilo que está no chão. E quando Jesus lavou os pés aos discípulos, ele estava dizendo: olha, vocês já me conhecem, vocês já sabem quem eu sou, mas vocês precisam estarem limpos, constantemente limpos.
limpos pela minha palavra. E Jesus, quando estava limpando os pés daqueles discípulos, estava dizendo: vocês precisam ter comunhão comigo constantemente. Vocês precisam ser purificados. E é por isso que é tão importante você vir à igreja. É por isso que é tão importante você participar de uma escola bíblica dominical. É por isso que é tão importante você se envolver com as coisas de Deus, porque este mundo está todo sujo. A sujeira por toda parte, a sujeira na internet, a sujeira nas revistas, a sujeira na televisão, a sujeira nas redes sociais, a sujeira por todo mundo. E os teus pés são caminhos que você está trilhando. Você pode estar fisicamente parado, mas espiritualmente você está caminhando o tempo todo para a eternidade, seja para o céu ou seja para o inferno. E não há ninguém que consiga parar isso. Todos os dias você está caminhando em rumo à eternidade. Há um caminho que você está seguindo. E por isso precisa purificação. Por isso precisa purificação. Os homens dizem não, como Tiago diz: não, amanhã vamos até tal cidade, vamos fazer mais negócios, ou vamos no ano que vem, vamos fazer outros negócios. E Tiago diz: o que vocês são? Vocês são apenas como uma neblina que se dissipa. O que é a vida humana? O que é a vida humana? Alguns vivem 70, 80, 90, 100 anos, não muito mais do que isso. Mas o que é isso perto da eternidade? Pare para pensar sobre isso. O que é a tua vida? O que é a tua vida? O que é a tua vida? Eu quero que você e que o Espírito Santo de alguma maneira abra os teus olhos para entender a profundidade disso que está sendo falado aqui. O que é a tua vida? Qual o objetivo? Por que você está aqui hoje? Porque Deus te deu mais um dia de vida. O que eu posso ser útil para Deus? Por que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo? Qual é a razão do meu viver? Os homens fazem planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Os homens fazem planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Nós estamos aqui reunidos nesta noite. Viemos para um culto de ações de graça. Estamos aqui porque Deus, de alguma forma, quis que estivéssemos aqui. Ninguém conseguiria chegar neste lugar se Deus não quisesse. Não há força nenhuma neste mundo que consiga se levantar contra Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas, e Ele determinou certos planos e certas coisas que precisam acontecer, e não há nada e nem ninguém que pode impedir. Deus, aleluia. Entrega o teu caminho, e então o terceiro ponto, ao Senhor. Não é para entregar a este, não é para entregar aquele, não é para entregar para si mesmo, mas ao Senhor. Aleluia. Nós nos dias de hoje não entendemos muito o que é a questão da autoridade como no tempo antigo entendiam, porque não vivemos o tempo da escravatura, graças a Deus por isso. Não vivemos no tempo em que os reis imperavam e mandavam seus súditos e os seus servos o servirem. Não conhecemos muito, lemos, podemos ver um filme, podemos estudar um pouco, mas jamais entenderemos a profundidade do que era realmente ser um servo. Mas o servo, ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Quando você entra para uma companhia, talvez desta forma fique um pouco mais fácil entendermos algumas coisas. Quando você entra para uma companhia e você está trabalhando como empregado desta companhia, você já não está fazendo a tua vontade, mas a vontade do empregador. Eu me lembro há anos atrás, quando estava trabalhando como empregado numa companhia,
e tinha que viajar porque tinha uns compromissos, era assim que era o meu trabalho, tinha que realizar diversas tarefas em diferentes lugares, e muitas vezes você chegava vindo de uma quinta-feira de viagem, chegava na sexta-feira e a secretária simplesmente entregava as passagens e dizia: olha, segunda-feira você já embarca para tal lugar e precisa cumprir isso, mais isso. Por quê? Porque você é um empregado, você tem que estar à disposição, você tem que obedecer, você tem que seguir as diretrizes do lugar onde você está trabalhando. E assim é o nosso relacionamento com Deus. O nosso eu vai querer dizer: olha, eu quero ir para esse lado, mas o Espírito Santo de Deus estará dizendo: eu quero que você vá para lá. E você diz: não, mas para lá não tem nada para fazer. Mas é aquilo que você pensa que não tem. Paulo enfrentou situações assim. Ele queria pregar o Evangelho na Ásia, queria ir para Bitínia, e o Espírito Santo estava impedindo, dizendo: não, não, não e não. Porque o Evangelho precisava chegar à Europa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ah, queridos, o reino de Deus não é como o nosso reino. Nós queremos colocar as coisas do nosso jeito e queremos, às vezes, até dirigir a Deus. Queremos dirigir a Deus, queremos: Senhor, entra nesse projeto aqui, esse projeto é tão lindo. E muitas vezes Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele permite que alguma coisa aconteça, mas é permissão divina, não é a vontade real dEle. E toda vontade permissiva, você vai sofrer consequências e Deus vai ficar triste. Não pense que Deus se alegra quando alguém fica doente, não pense que Deus se alegra quando as coisas vão mal, não pense que Deus se alegra quando as coisas não estão dando certo. O coração dele dói porque Deus tem um plano para você. E Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver doente, Deus não quer te ver lamentando, chorando. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver fazendo a obra dele. Entrega para o Senhor. Senhorio. O senhorio, no tempo antigo, quando os súditos chegavam diante do rei, eles não podiam nem olhar para o rei. Eles chegavam com seu rosto e sua cabeça baixada e falavam ao rei sem poder olhar diretamente nos olhos. E quando saíam da presença do rei, eles não podiam virar as costas, eles tinham de sair andando de marcha ré. Temor, temor. Hoje tem gente que chega dentro da igreja e faz qualquer coisa e acha que tem temor de Deus. Não é assim, não. Tem gente fazendo até Michael Jackson dentro das igrejas. Dançando lá uns... Como é que é o nome daquela dança maluca lá dele? Nem me lembro como é que é o nome daquele negócio. Caminha para trás lá. Você está rindo? Mas está cheio de gente fazendo pirueta que não é do Espírito aí não, viu? Porque perderam o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. Meu Deus. A igreja tem perdido a identidade porque não tem se entregue para o Senhor. Tu és Senhor. Quando você sabe quem Deus é e quem você é, as coisas mudam. E o que Deus mais quer é se aproximar de você e se revelar a você, de tal maneira que você consiga entender quem Ele é. Paulo orou e disse: que eu possa te conhecer, Senhor. E ele estava numa prisão. É bem provável que ele estava numa prisão quando ele escreveu isso. E ele podia ter pedido tantas coisas: me livra de César, manda um anjo e me tira desta prisão, eu preciso pregar o Evangelho. Mas ele não, ele faz a oração: que eu possa te conhecer, Senhor. Porque quando você conhece o Senhor intimamente, você sabe que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E você não fica na dúvida. Aleluia.
mas você fica num estado de alegria. Aleluia. Sabe a Stephanie casou, nossa filha, ela casou faz pouco tempo, mas quando ela era pequenininha, isso aconteceu várias vezes, por isso que eu me lembro bem. Ela era pequenininha e quando eu ia no centro da cidade de Porto Alegre, tinha a livraria evangélica e tinha lá também esses lugares onde vende os camelôs ali que vende balas de goma e outras coisas assim, uns docinhos especiais. E eu dizia para ela: filha, eu estou indo hoje para o centro. Pai, tu vai me trazer aquele livrinho do esmilinguido e mais aqueles docinhos que eu disse: vou trazer. Ela já ficava feliz da vida. Ela não tinha recebido nada. Ela só ganhou uma promessa. Mas ela já ficava feliz da vida. Eu me lembro do sorriso dela. Ela já ficava feliz e ficava ansiosa. E quando eu chegava à noite em casa e tinha trazido, eu tinha às vezes que caminhar quadras, porque eu me lembrava da promessa e tinha que dar um jeito de cumprir, porque eu sabia que ela estaria esperando. O que eu quero te dizer, queridos, é que você deve se alegrar com as promessas de Deus. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dos céus, ou o Pai das luzes, não nos dará tudo aquilo que pedirem. Glória a Deus. Ela vinha feliz porque sabia que eu estava chegando com os presentes dela. Deus tem tudo nas suas mãos para nos dar. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele vai fazer com que você confie nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Pastor, mas é muito difícil. É difícil. É difícil porque nós vivemos neste mundo em que as coisas, elas precisam, como falei agora há pouco, elas precisam ser palpáveis, elas têm de ser tocadas, mas Deus quer que você ande por fé. A palavra de Deus nos diz que Moisés ficou firme, vendo aquele que é invisível. Firme. Você sabe o que é ficar firme numa coisa que você não está vendo? Eu fico pensando quantos pensamentos devem ter vindo, quantas coisas acontecem ao redor de alguém que está firme com Deus. Aos levantes, sempre houve a turma do contra, sempre houve aquele que vai te atirar uma pedra, sempre houve aquele que vai falar mal de ti, sempre houve aquele que vai dizer: não acredita, isso já falhou comigo, vai falhar contigo, vai falhar com outros também. Não fique apostando tudo nisso aí, porque não vai dar certo. Mas Moisés disse: eu vou ficar firme, vendo o invisível. Vendo o invisível. Estamos falando em confiar em Deus. Estamos falando em confiar em Deus. Estamos falando em confiar em Deus. Eu vou mexer um pouco agora com você. Você já imaginou se Deus dissesse para você, nesta hora: faça um cheque, um cheque gordo, um cheque pesado, não sei o valor, mas faça um cheque. Mas você não tem esse valor na tua conta. Mas Deus está dizendo: faça isso e envie para um missionário, ou dê para uma obra, ou ajude este ou ajude aquele. E você não tem esse valor. O que você faria? O que você faria? O que você faria? É fácil preencher um cheque quando você tem saldo. Já não é muito fácil você fazer a doação, porque tem crentes que até com isso é bastante difícil. Não vou doar. Ele tem o saldo, mas ele não vou doar. Mas estou dizendo quando você não tem e quando é um valor alto. Estou dizendo para confiar em Deus, queridos. Eu não estou dizendo isso aqui por um testemunho qualquer. Deus já fez isso na minha vida, estando desempregado. Eu cheguei numa segunda-feira, no culto
administrativo da igreja lá na cidade de Canoas, há muito tempo atrás. Havia perdido o emprego fazia umas 3, 4 semanas, foi no meio do plano Collor. E quem se lembra e viveu o plano Collor sabe que o dinheiro simplesmente desapareceu. Era terrível simplesmente viver naqueles dias. Porque as empresas em geral estavam todas elas tentando se recuperar daquele baque econômico violento que houve. E eu chego na segunda-feira, passo na secretaria da igreja, estou ali conversando com alguns irmãos antes do culto começar, e o Espírito Santo falou no meu coração, e diz: faça um cheque de 600 mil, eu não me lembro se era 600 mil, era bastante dinheiro. Faça esse cheque e dê para o meu servo. Era filho de missionários, tinha chegado do Paraguai. Eu não sabia da situação como eles estavam, não sabia como estavam as coisas, mas eu disse: não, isso aí, quando chega assim, a primeira coisa que vem na tua mente: não, isso é coisa tua, isso não é de Deus não. Ainda mais eu, Jesus, eu estou desempregado, acabei de perder o emprego, e além de tudo, não tenho esse dinheiro no banco. Como é que eu vou fazer isso? A nossa necessidade é a oportunidade de Deus. Deus trabalha. Eu estou falando de um Deus que cavalga no meio das tempestades, de um Deus que faz o impossível por aqueles que o servem. E eu disse comigo mesmo: não, isso é coisa minha. Ele disse: não, isso é coisa minha, eu vou lá para o culto. Eu já estava saindo, havia uma porta de entrada aqui, mas havia uma porta de saída no meio, porque podia entrar já direto então no templo. E eu estava saindo pela outra porta, e eu me lembro como hoje o que o Espírito de Deus falou: aonde você está indo? E eu, na minha presença, disse: Senhor, eu estou indo para o culto, eu tenho que ir para o culto. E ele disse: e o cheque? E eu na mesma hora disse: Senhor, tu sabes que eu não tenho esse dinheiro. E aí a peleja foi grande. Disse: Senhor, tu sabes que eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho como fazer isso. E o Espírito Santo disse: faça, e diga que é para quinta-feira. Eu estou dizendo para confiar em Deus, queridos. Você sabe como é que eu estou aqui hoje? Porque confiei em Deus. A minha esposa sabe disso. Parece que estamos apenas pregando aqui, mas só Deus sabe a história que temos. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. É verdade, aleluia. Eu passei o cheque naquele dia e disse para aquele irmão, eu vou lhe ser franco, não tem saldo. Eu não tenho isso aqui, mas o Espírito Santo está falando comigo. Segura esse cheque, é para quinta-feira, Deus vai fazer alguma coisa. Aquele irmão quase chorou quando viu aquele cheque, ficou emocionado porque estava necessitando e ficou aguardando. Na quinta-feira foi uma luta, de terça até quinta-feira, queridos, vocês não imaginam as orações. Você fica orando o tempo todo, esquece até de outras coisas, de tanto que fica orando: Senhor, e o cheque, Senhor. Eram 9 horas da manhã. Naquele tempo não tinha celular, eu tinha um bip, e aquele bip tocou. Então fui até o orelhão, não tínhamos telefone naqueles dias em casa. Aqueles dias eram muito difíceis, a geração de hoje nem sabe o que é isso. Mas aqueles dias eram dias difíceis. Você tinha que pegar, então, ir até um orelhão, telefone público, pegar uma ficha, fazer a ligação, e fui até lá. Quando cheguei lá, peguei o recado, disse: olha, é de tal número. E aí eu olhei o número, já sabia quem era da empresa qual tinha trabalhado, e tinha sido demitido fazia pouco tempo. Então liguei para eles. E eu tinha 2 contas bancárias, uma que era do meu salário e a outra que era de despesas de viagem. Então a empresa depositava meu salário numa conta e a outra das despesas que estavam sempre usando na viagem. E o cheque que eu tinha dado era cheque da conta de despesas de viagem, era o cheque que eu tinha na hora, e eu passei o cheque do Bradesco na hora e entreguei para ele. O que aconteceu é que
quando eu liguei para aquela companhia, uma colega minha do trabalho, que era dos recursos humanos, ela disse: Jefferson, houve um erro na contabilidade e nós temos que depositar o valor de 600 mil na tua conta. Podemos fazer agora no Bradesco para ti? Eu me lembro como hoje. Eu larguei aquele telefone e fiquei segurando. Eu disse para ela: sim, mas eu fiquei segurando e glorificando a Deus, porque eu me lembrei de segunda-feira e eu me lembrei o que Deus tinha falado. Deus é um Deus fiel. Ele cuida dos seus. Não importa o que vai acontecer para você hoje ou amanhã, Deus cuida de você. As coisas vêm pela mão do Senhor, e Deus tem cuidado de nós, porque Ele é um Deus bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia! Deus vai fazer tudo o que puder, e Ele pode tudo. Tudo está ao seu alcance. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 10:14: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Os céus dos céus, tudo neste mundo pertence a Deus. Nada é impossível. Se você entregar e se você confiar, Ele vai fazer o impossível acontecer. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, isso é forte. Se você entregar e se você confiar, o impossível. Aleluia! Eu vejo coisas acontecendo lindas aqui, gente. Impossível. Eu não estou falando de uma coisa possível. Eu não estou falando de uma coisa que pode os homens fazer. Eu estou falando do impossível. Eu estou falando dos céus começando a trabalhar na tua direção. Eu estou falando do reino celeste começar a focar nos desejos e nos anseios, naquilo que você tem buscado na presença de Deus para fazer a obra de Deus. Deus movimenta os céus a teu favor, as coisas vão acontecendo a teu favor, o impossível vai acontecer. Tudo que você precisa é entregar e confiar nele. Vamos nos colocar de pé, queridos. Oh Espírito Santo de Deus, o que você precisa do Senhor? O que você precisa do Senhor? Essa é a pergunta que eu te faço aqui, que o Espírito Santo está fazendo ao teu coração. O que você precisa do Senhor? Eles têm para te dar. Não há nada que meu Deus não possa fazer. Mas você precisa se entregar e confiar nele. Eu quero que você curve a tua cabeça e feche os teus olhos nesta hora. Oh Mestre da Glória, Senhor, lindos são os teus caminhos e perfeita é a tua vontade. Nada é como tu, ó Deus, nada é como tu, ó Senhor. Tu é o que eras, o que é e o que sempre será. Quando contemplamos, ó Deus, a nossa passagem terrena e vemos, ó Deus, tudo aquilo que já tens feito, sabemos, ó Deus, que há muito mais que fazer, mas sabemos, ó Senhor, que tudo que já tens feito é motivo de louvor e de adoração. Nós te louvamos pelo nosso assentar, do nosso levantar. Nós te louvamos, ó Deus, pelo dia de amanhã, que ainda não surgiu. Nós te louvamos, meu Deus, pela esperança, pela tua vinda, pelo arrebatamento da igreja. Nós aguardamos por ti, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Que haja entrega neste lugar, ó Deus. Que haja vidas que confiem em ti, Senhor, piamente. Que possam se lançar, ó Deus, no mar alto e ouvir como ouviu Pedro naquele dia: vem,
nós podemos Anda por confiar, sobre as Senhor. águas. Que possamos caminhar contigo, Senhor. Deus, Que possamos ver os impossíveis acontecendo, ó Deus. A igreja precisa ver isso de novo. Precisamos ver o teu sobrenatural de novo, ó Deus. Precisamos ver impossíveis acontecendo. Aviva o teu povo, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja no nome de Jesus.